Para você que acompanha o Bandeira Quadriculada em versão extra no nosso canal no Mixcloud, você que nos acompanha nas nossas redes sociais, Ban Quadriculada, infelizmente nós tivemos o 7º estágio com um acidente terrível. Mais uma vez, eu venho avisando já desde quarta-feira, que eu venho dizendo o seguinte, aí eu lembro da frase do Everton Guimarães aqui, que ele dizia o seguinte: não vamos ter a pressa pelo fim de semana, porque cada vez que nós temos a pressa pelo final de semana, nós abreviamos a vida. E hoje, durante a etapa das motos, no quilômetro 276, por volta das 4h16 da manhã, no horário de Brasília, o piloto português Paulo Gonçalves acabou batendo, sofrendo um acidente durante o quilômetro 276. Ele que vinha muito bem na classificação do campeonato, estava nas primeiras posições. Ele foi... Algumas pessoas do resgate viram o acidente, ele foi levado de hospital, mas teve uma parada cardíaca e acabou não resistindo e falecendo. Na etapa das motos, nós tivemos o Benavides como vencedor, com o Mareda na segunda posição nas motos, o Wonker na terceira posição, o outro irmão Benavides na quarta posição, ele que tinha tido problema na moto na sexta-feira, conseguiu recuperar a moto, na quinta-feira conseguiu melhorar a moto a tempo, o Beradec foi o quinto colocado. Nós tivemos também, em relação ao Brasil, deixa eu até olhar aqui, deixa eu ver aqui a posição do Perrocal, para procurar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar, né? André, posso falar? Ele chegou na posição de número 102 da etapa de hoje. Posição pior a que ele já vinha tendo desde o início do Rally Dakar. Além dele, além do Paulo Gonçalves, abandonaram a prova o Alberto Fernandes, o Alberto Puig e também o Pazola, o Etizan e o Helmut. Agora são 105 competidores que ainda seguem na competição. André, a gente tem que também dizer o seguinte: olá pessoal, sou eu, César Augusto. O grande problema que a gente nota é que o Dakar não teve uma estrutura, até foi rápido o atendimento do Paulo Gonçalves, mas não tem uma estrutura de você colocar uma equipe de, vamos dizer assim, de resgate nos pontos de cronometragem. Ou colocar um helicóptero que fique observando os pilotos para dar orientação para a equipe de resgate. Isso está claro aqui. Se você não tem muro de um lado nem muro do outro, como é que você vai fazer? E sem contar que o Paulo Gonçalves, quando disputou o Dakar na fase sul-americana e nesse ano, ele ajudou 2 pilotos que sofreram acidentes, acionando as equipes pelo botão de alerta. Quer dizer, e vamos dizer, é a primeira morte de um piloto do Dakar desde 2015, quando, vamos dizer assim, a morte de Michel Renick, ainda na Argentina. O estágio de amanhã das motos e do quadriciclo, acabou que a gente vai falar da classificação dos quadriciclos, o estágio das motos e dos quadriciclos não vai acontecer amanhã em função do luto do Paulo Gonçalves. Já os carros, os protótipos e os caminhões vão ter os estágios normalmente. Em relação à classificação do ranking, não mudou muito, porque o Benavides continua na liderança da competição. Ele já tem uma vantagem de pelo menos aí de 20 a 25 minutos, já conseguindo uma vantagem considerável em busca do título da categoria. Vamos ter um estágio menor, então o argentino vai ficando cada vez mais perto. André, nas motos, no geral, quem está liderando é o Rick Brabec. O Rick Brabec, né? O Rick Brabec da Honda.
o Pablo Quintanilha na Husqvarna, o Ignacio Conejo na Honda e o Benavides está na 6ª posição. Ok. Então, a briga pelo título, como nós vamos ter um estágio a menos para as motos, já começa a ficar mais ou menos definindo-se a questão da coisa. Já nos quadriciclos, nós temos o Vitesse que venceu a etapa, com o Henrico na 2ª posição, o Casale, mais uma vez, chegou em 3º lugar. O Soldari chegou em 4º lugar, o Song chegou na 5ª posição, o Pedemonte chegou em 6º, o Sanabria chegou na 7ª posição, o Cubenia foi o 8º colocado, o Andurra, olha o argentino aí, na 9ª posição, e o Imeresk na 10ª posição na classificação. Lembrando que o Vitesse aí é outro que está numa situação de tentando aproximar a liderança do estágio, mas o Casale muito provavelmente deve vencer o campeonato como um todo. Quer falar uma coisa do quadriciclos, ô César? Ou a briga pelo título já quase definida? A briga pelo título está entre o Curry e o Casale, mas ainda tem muito a acontecer ainda, porque não é só o Casale, não. O Hildebrand também está indo bem. Como vai ter um estágio a menos, então aí também a conta vai ficar um pouquinho diferente em relação aos outros estágios. Já na categoria carros, o Carlos Sainz venceu a etapa com o Algilati na 2ª posição. O Peter Hansel chegou em 3º, o Tim Brink chegou na 4ª posição, Alonso chegou na 6ª posição, foi aí o piloto de destaque aí dos estreantes na categoria. A liderança continua sendo do espanhol Carlos Sainz e está com a briga pelo título com a faca e o queijo na mão para conquistar mais um Rally Dakar. Para a família Sainz conseguiu ter mais uma capacidade de importância em relação a isso. Já em relação aos protótipos, nós tivemos o Hildebrand na 1ª posição, com o Curry na 2ª posição, o Domizala em 3º, o Debriez na 4ª posição, o Jones na 5ª posição e o Reinaldo Valera o 6º colocado. Ele já é o melhor sul-americano já nesse estágio dos protótipos no Rally Dakar. Ele que tem aí a possibilidade de ainda brigar pelo título, já que a diferença já não é mais tão grande assim como vinha sendo até o início do estágio. Que ele está conseguindo tirar a diferença etapa após etapa de uma maneira realmente muito forte. Isso ele tem conseguido fazer com muita frequência. Não, e a gente tem que elogiar também o fato que, no caso das motos e dos quadriciclos e dos protótipos, os sul-americanos estão indo muito bem. Principalmente. E a Can-AM, né? Que é a equipe que o Valera disputa, né? Mais uma vez se mostra competitiva em relação, principalmente, à Red Bull e principalmente em relação à Domizala, né? Está conseguindo chegar perto dessas equipes já etapa após etapa durante o calendário. Eu acho que a gente tem que elogiar também o fato que a Mini, pela primeira vez nos carros, André, pode conquistar um título depois de anos de dominância da Volkswagen, da Peugeot e da Toyota. Muito bem. Fechando aí os caminhões, com o Kalinizov da Rússia venceu a etapa com o Karmaz, junto com o Solidikov em 2º lugar, e o Shimalov na 3ª posição. O 4º lugar também é da Rússia, com o Nikolaev na 4ª posição. Lopaz com o Tcheco em 5º lugar, o Sivasov em 6º lugar e o Vanderbilt na 7ª posição. Aí, nessa briga dos caminhões, vai dar Kamaz, né? Acho que não vai sair muito disso, né? Não vai, cara. A gente esperava que a Maz ia fazer alguma coisa, ou a Trata, mas... pode beijar a viúva e enterrar o caixão, porque é a Kamaz que vai liderar. Bom, a próximo estágio 8, que vai acontecer amanhã, entre as cidades de Uauau da Sair e Uauau da Sair, ou seja, na mesma cidade.
Você aquela volta pelo desertinho. Exatamente. Lembrando então que as motos e os quadriciclos não vão ter etapa por conta da morte do Paulo Gonçalves. Eles iriam largar amanhã por volta das 6h55 da manhã, então isso não vai acontecer. Já os carros, os caminhões e os protótipos vão ter a sua etapa normalmente por volta das 8h25 da manhã, pelo horário de local. Cerca de... Será às 2 da manhã, horário de Brasília. 2h25. Exatamente. E aqui eu quero falar aqui a nota que a organização acabou colocando no seu site oficial, dizendo que é o seguinte, que por conta do que aconteceu com o piloto Paulo Gonçalves, o 7º estágio que aconteceu em Riage ao Aldacir, especialmente nas motos, a Paulo, uma das maiores figuras do rally, e mesmo respeito ao veterano piloto e pela grande experiência que ele teve como competidor e a admiração que tem dentro da categoria, a decisão tomada pela direção de prova foi de que não teremos a etapa das motos e também não teremos a etapa dos quadriciclos. Todo o suporte também para o pessoal para a região de Waldacir e também de todo o apoio para a família, os amigos e todos os companheiros. A família do Rally Dakar deseja força e tributo para o Paulo durante toda a sua história ao longo da carreira. Muito bem. O que eu disse na quarta-feira, eu vou repetir de novo aqui. A vida, se você fica acelerando, querer velocidade, para abreviar o final de semana, você sabe que você vai abreviar a vida. E num Rally Dakar que você não tem nem cerca de proteção direito para ter a proteção necessária para o piloto, porque não adianta ter a moto se você não tem proteção nem na direita nem na esquerda. Estava na cara que isso ia acontecer. Não era mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. É cantada a bola. Eu venho falando aqui há um bom tempo já. E como o Rally Dakar deu um desleixo de organização para não ter uma cerca de proteção. Não é só uma cerca. Você ter um serviço de apoio também para os pilotos em caso de acidente. Isso que é o pior. Principalmente porque, pelo que parece, demorou para ter o resgate. Então, você tem conceitos e situações que já deveriam ter sido resolvidas já há muito tempo. Na hora do Dakar começar a acordar para isso. E todo mundo sabe que ninguém é prefeito da vida, ninguém vai ser prefeito há muito tempo. Então, mais um erro já aconteceu, e mais uma vez aconteceu isso aí com o Paulo Gonçalves, com quem a gente deseja força agora para a família. Parece que ele deixa esposa, filhos, enfim. Um cara que teve muito sucesso no Rally, teve o melhor resultado na Argentina, no Rally Dakar da Argentina, que fez aí um 3º lugar. Poderia ter sido um piloto que teria melhores resultados, vinha fazendo um bom Rally Dakar, principalmente, sendo regular nas primeiras posições, mas aconteceu toda essa tragédia que aconteceu aí e que infelizmente lima a vida de um piloto que agora passa para a eternidade, passa para outro patamar e entra para a história de todos nós aí como um dos maiores pilotos da história, não só do rally europeu, português, do rally mundial, e está com o pai lá em cima, descansando num bom lugar. Amanhã nós estaremos de volta para falar sobre o 8º estágio para os carros, caminhões e também os protótipos. Abraço para você, abraço, César. Abraço e até mais.